porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje estaremos iniciando, nosso primeiro podcast. E está conosco o pastor José Monteiro, da cidade de Cristais. É uma honra, pastor, estar aqui nesse podcast com o senhor. Amém. Para mim é uma alegria muito interessante estar aqui com vocês e principalmente com pessoas que já conheço, né? E só corrigindo, é João, né? João Monteiro. João Monteiro. Mas tá valendo. Glória a Deus. Pastor, eu já quero iniciar esse podcast perguntando ao senhor como que começou a sua chamada pastoral, se você veio do lar cristão, berço cristão, seus pais, sempre foi? Certo. Começando na minha adolescência até a minha juventude, comecei ela como católico, né? Sempre muito fervoroso, com toda a intensidade dentro do catolicismo romano. Trabalhei com a juventude da Igreja Católica, né, com trabalho mesmo na adolescência para chegar à juventude, né, fazendo sempre como se fosse uma reunião de jovens para cobrar do poder, tanto legislativo como executivo. E nesse período comecei a sobressair por aí, né, na minha vida na juventude. E também como no lado religioso, um católico. Quando eu peguei aí a minha idade, dos meus 20 anos, certo. Nesse período começou a haver a minha conversão. Foi aí onde eu ingressei ao cristianismo, né, protestantismo. Daí então foi a minha vida de conversão em Cristo. E foi interessante, quando eu me converti a Jesus, uma semana logo depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória Foi a muito Deus. forte. Muito forte, Meu porque Deus. logo que eu acordei pela manhã, eu percebi que tudo tinha mudado, né? Meu Deus. Parece que as pessoas eram novas, a cidade era nova, né? Tudo que para mim, na minha visão, tinha mudado. Na verdade, houve uma mudança em mim, Certo. né? E a cidade e as pessoas eram as mesmas, mas a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo foi tão forte que, para mim, as coisas tinham mudado. Parece que a cidade era outra. Na verdade, eu que era outra. Meu Deus. Começou assim. Entendo. Pastor, e como o senhor falou, o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, certo? E logo depois veio a chamada pastoral? Ou... É interessante porque logo que eu fui batizado com o Espírito Santo, geralmente as pessoas são batizadas primeiro nas águas, né? Perfeito. E a minha vida foi diferente. Eu já fui batizado com o Espírito Santo e aí o batismo nas águas veio depois, né? O meu pastor, o pastor Daniel, ele olhou assim para mim e disse assim: olha, você está querendo batismo mesmo? Assim, quero, eu já sou batizado com o Espírito Santo, né? Tenho a minha consciência de que eu sou de Jesus, né? E aí ele disse: não tem jeito, você vai entrar junto com os demais para passar pelo batismo das águas. E aí começou a minha vida com Cristo. Nesse período, é interessante eu pontuar nesse sentido, porque eu tenho uma família maçônica, grau 33 da maçonaria, o papai, e eu, como filho de maçom, eu estudei e estudava na escola da loja maçônica, né? Até porque todo filho de maçom tem
dentro desse campo da maçonaria, sendo filho, era um demoleio. Então, geralmente os pais preparam os filhos, né? Entendo. Eu já estudava na escola, já da loja ali, sem ter noção do que era a maçonaria também, né? E daí, então, na minha conversão para o cristianismo, logo veio a vontade de mudar de clima, mudar de local, mudar de estado. A minha vontade era morar em São Paulo. Aí eu fiquei com aquilo no coração. No contrapartida, existia uma moça, uma jovem, que estava orando para Jesus mandar o seu escolhido, né? Meu Deus. Que é a Rosângela Monteiro, que estava orando em São Paulo, né? Glória Ela a falava Deus. no Senhor, eu orava para Deus mandar o meu escolhido, né? Meu Deus. De repente eu fui parar em São Paulo, tá? Eu jovem, na minha convenção, começando, eu cheguei sem conhecer São Paulo, comecei a pregar no trem, no metrô, na Praça da Sé, na Praça da Luz. Tentaram me jogar para fora do metrô, do Meu trem. Jesus. E isso não conseguia apagar a chama do evangelho que estava dentro de mim. Então, era muito forte, e é muito forte, Glória a Deus. né? Muito forte, isso borbulha até hoje, não mudou nada, né? Não mudou nada. Às vezes eu digo assim para mim mesmo, será que eu fiquei menos cristão? Porque uma cidade como Cristais para mim era pequenininha por questão de pregação do evangelho, né? Aí o Senhor falou para mim, não, você continua o mesmo, você só mudou a forma de pregar o evangelho, né? Quando eu era jovem, pregava com tanta intensidade dentro dos vagões de trem, dentro dos metrô, na Praça da Sé, e hoje é mais cuidando do rebanho. Entendo. O senhor falou algo aqui que me fez recordar, porque no meu início estava eu, o Jefferson, o senhor conhece o Jefferson, Conheço o né? Jefferson. O Jefferson e também o Lucas. O Lucas eu não sei se o senhor conhece, mas vou te apresentar ele. Certo. E a gente iniciou também quando o Espírito Santo nos pegou, e essa chama arde até hoje, nos dias de hoje. Nosso início foi meio semelhante, porque a gente, com vontade de pregar tanto o evangelho, né? E eu conhecendo a minha esposa, nós indo para Formiga, nós pegou a nossa Bíblia, nós falou, hoje o lugar onde a gente vai pregar vai ser no ônibus. E a gente pregou no Viação, né? De Cristais até Formiga, a gente foi pregando o evangelho, cada um pregava um pouco, né? Que E maravilha. a chama do Espírito Santo, né? Pastor, o senhor falou sobre a sua família. Foi Certo. fácil aceitar? Não, não, não foi fácil, porque de um lado tinha uma parte da família que discordava da minha conversão para o evangelho pelo fato de ter deixado o catolicismo. Não, não existia um na família, Meu só Deus. existe, todos eles eram católicos. De repente vai surgindo só eu como, Meu Jesus. né? Se olhar hoje quando eu olho para minha família, eu fico tão feliz e às vezes eu me seguro para não ficar emotivo, né? Porque foram convertendo muitos na família. Hoje, meus irmãos, a grande maioria deles são convertidos ao Evangelho. Minhas irmãs faz parte do coral, de louvor, de adoração, Tudo através do certo? senhor. Então, o Senhor veio trabalhando Meu isso de uma Deus. forma tão intensa e tudo através de oração. Glória a Sempre o que eu Deus. fazia era orar a Deus, que o Senhor viesse trabalhar como ora até hoje para os demais da família. Glória a Deus. Mas era o filho, a ovelha negra da família, pelo fato de ter se convertido, Entendo, né? entendo. Pastor, é, aí o senhor veio para Minas. O senhor é de São Paulo.
e veio para Minas. Fiquei muitos anos em São Paulo, até período que eu fui levado ao ministério, casei com a Rosângela, e desse casamento veio 3 filhos, né? Primeiro Boaz, Daina Monteiro e Abner Monteiro, que são levitas, né? São os Glória a levitas, Deus. os levitas. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero filhos levitas, Aleluia. que que venha realmente ser literalmente apaixonado pelo Senhor, que venha realmente adorar o Senhor com intensidade para trazer a tua glória, né? Quando estiverem adorando, louvando o Senhor. E isso ocorreu. Eu sou um homem muito feliz quando eu vejo hoje. Os meus filhos são todos casados. Eu tenho 6 netos hoje e todos eles são adoradores, e os seus netos são também ligados à igreja, Aleluia. sabe? São apaixonados por Jesus, quer dizer, são filhos e netos, quer dizer, vêm para a terceira geração e todos apaixonados por Jesus. Isso realmente me dá uma alegria muito grande. E a sua pergunta que você faz é: como eu vim parar em Minas? Aí é o ponto. Eu casei com a mineira. Glória a Deus. Glória a Eu casei Deus. com a mineira aqui de Cana Verde, né? Sabe que está pertinho aqui de Cana Verde, né? Muito perto. Inclusive tem alguns, até aqui em Aguanil tem pessoas de Cana Verde que eu conheço, outros Cristais de Cana Verde, está tudo aqui muito pertinho. E eu vim morar em Cristais por causa do tio dela, que era pastor-presidente da Assembleia de Deus Campo de Madureira, em Campo Belo, sede de Campo Belo, e ele, pastor Caleb Domingo, né? Domingues, Caleb Domingues, e ele fez esse convite para dirigir a Igreja Assembleia de Deus de Cristais. E aí eu vim em Cristais, né? Depois ele me levou em Lambari para conhecer também a congregação Lambari, que eu ia dirigir Cristais e também a responsabilidade com a igreja da zona rural. Foi aí que eu vim parar em Cristais. E aí nós mudamos para Cristais e estamos em Cristais até hoje. Não mais, obviamente, na Assembleia de Deus. Sim. Pastor, o senhor mencionou sobre seus filhos e os seus netos, né? Hoje na presença de Deus, né? É muito louvável pela geração que está vindo aí, né? Pois a gente vê que a geração de hoje, assim, não tem a mesma intensidade, né? Eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração assim que não tem muito compromisso com a casa de Deus, né? E achei muito louvável do Senhor falar sobre os seus netos, né? E a pergunta que fica, pastor, o que o senhor vê na geração de hoje com a geração antiga? O senhor acha que tem a certeza que é a mesma semelhança, assim, no quesito buscar compromisso, intensidade de busca, né? Porque a geração antiga era uma geração assim que não tinha muito conhecimento, mas a gente via unção de Deus, né? A gente via manifestação assim gloriosa do Espírito Santo, cura, né? Milagres. Hoje em dia a nossa geração é mais do conhecimento, né? O que o senhor vê na geração de hoje, né? E o que falta? Que eu vejo na geração de hoje? Começando primeiro pelos pais, a forma como está educando seus filhos. Uau. Porque a educação hoje, e aí até também fazer uma ressalva, que a própria educação também está defasada pelo fato da grande o crescimento que houve da tecnologia, da ciência, o desenvolvimento dessa nova geração, né? Se a gente olhar hoje até para os grandes meios de comunicação, eles estão penando por causa disso. Quem tem um celular na mão, hoje não fica mal informado.
Então, e ao mesmo tempo que é benéfico também, ele pode ser maléfico. E eu digo que a maioria está sendo maléfico, porque a maioria está usando a grande tecnologia, as grandes redes sociais, para uma mudança de paradigma, de vida, né? Também uma agenda globalista, da Agenda 2030, a mudança da sociedade, né? Uma sociedade que tem uma mudança. Por isso que a escola também tem um viés ideológico. E eu não vou falar de partido, mas vou falar da questão ideológica da esquerda, que leva a escola para um ponto de vista diferente, que aí entra a questão dos pais cristãos, aí eu digo pai cristão, ter uma dificuldade em criar os seus filhos, né? Nós vamos de uma geração, você ainda de uma geração mais nova do que a minha, em que eu ia para a sala de aula, tinha minha professora, ela me colocava de castigo, e eu ficava de castigo, certo? Com o maior carinho, porque se não ficasse, era pior ainda. E os meus pais davam uma ordem para os professores, diziam, olha, você aqui é pai dele. E aí, eu tinha que obedecer. Hoje não, os pais brigam com os professores, e a ideologia emblemática do país, hoje também não colabora para ter uma geração boa. A sua pergunta é muito rica e muito profunda, porque eu estudo muito sobre ciências políticas. Entendo. E esse ponto de vista aí é um ponto de vista global já, né? Então, os professores estão sendo trabalhados para isso. Por mais que a própria igreja, os líderes da igreja, tenta coabir isso, eles vão colocando essas pautas lentamente por debaixo dos panos, para que a geração venha a haver uma mudança. E aí a geração de jovem de hoje jamais será a geração de jovem que foram. A minha geração de jovens que tinham o prazer de orar, de ler a Bíblia, de mergulhar nesse Deus tão poderoso, no transcendente, né? a adentrar numa dimensão do sobrenatural. E aí recebi o batismo com o Espírito Santo, outros dons e tal, e assim sucessivamente. Hoje, você custa ver um batismo com o Espírito Santo. Mas por quê? Aí você começa a ver. O jovem já tem um celular na mão, aí ele está vendo o pregador, aí ele vai olhando os pontos teológicos de cada pregador. E aí o jovem de hoje se tornou um crítico. Ele não se tornou dentro da igreja um adorador, ele se tornou um crítico. Certo? Então, o pregador, para pregar hoje, ele tem que ter base, conhecimento. E isso é errado? Não. O pregador tem que ter a interpretação exata da hermenêutica. Eu ensino isso direto, da exegese, a arte da interpretação. É preciso ter. Amo. Né? Até para encarar essa geração nova que está aí. Né? Por um lado é bom, porque as pessoas não são enganadas por qualquer coisa, qualquer ramo de doutrina. Por outro lado, eles deixam de buscar o Espírito Santo. Entende? Agora, essa geração, a sua pergunta ela é tão forte, tão rica, que ela vai abrindo muitos campos, né? Por isso que entrei até no campo das ideologias da escola, que colabora para esses jovens e para essa geração que nós estamos vendo hoje. Uma geração que alguns profetizavam que vai ser a geração do avivamento, a geração dos profetas. Na verdade, quando a gente olha para eu mesmo olho para esse ângulo, eu vejo que é uma geração fria e gelada. O avivamento vai vir da parte do Senhor. O Senhor vai trazer um avivamento, porque a Bíblia mesmo diz, o profeta Abacuque
ele fala sobre esse assunto, né? E o próprio Pedro, quando foi que viu que aquela multidão estava tentando coabir os irmãos que estavam dentro de uma casa recebendo o Espírito Santo, que é Atos 2:2, e o profeta Joel também já está profetizando, já lá no Antigo Testamento, ele mesmo diz, olha, o que está acontecendo aqui foi o que foi falado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Abacuque também orava para esse avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então nós estamos vivendo o meio dos anos. O avivamento vai chegar agora. Pastor, por que o avivamento vai chegar agora? Porque agora está chegando o arrebatamento da igreja. Muitas coisas estão acontecendo, o arrebatamento está se aproximando, está bem próximo. Eu já ouvia tanto falar assim, olha, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e nunca que vê Jesus. Chegaram até a profetizar, né, pastor? Não é? Jesus, assim, agora nós estamos sentindo que Maranata, vem Jesus, está bem perto mesmo, tá? Está bem perto, e como está bem perto, realmente esse é o dia do avivamento que Pedro falava, né? Para toda uma turma que estava ali, e toda aquela turma, interessante que a geração da época era uma geração tão diferente que entendia o mover do Espírito de tal maneira que a Bíblia registra que quase 3.000 pessoas aceitou Jesus. E uma pregação. Uma pregação! Olha a intensidade disso. Uma pregação aceitou o Cristo. E a gente vê hoje, tem pregador que prega muito, mais do que o Pedro pregou. Foi muito simples o que ele falou. Obviamente que ele estava cheio do Espírito Santo. Tem pregador hoje que prega tanto, que chega, ele tira a camisa e pode fazer assim, que está pingando, certo? E aí ele faz o apelo, nenhuma alma. Realmente. Pastor, o senhor mencionou sobre ideologia, né? E muito sobre a família. Até esse podcast, é podcast em família, e eu gostei porque hoje em dia já é mais comentado. Mas antigamente não era tão comentado assim nas igrejas sobre a ideologia de gêneros, né? E quando o senhor fala, o senhor um mestre, quando o senhor fala de ensinamento e tudo mais, né? Eu vejo assim que hoje em dia tem que ser falado. Até porque é bom ser ouvido pela boca de um homem de Deus, né? E antigamente já não tinha tanto, né? Hoje em dia é muito. O senhor acha o que tem acontecido para estar proliferando tanto essa ideologia de gênero? Olha, O senhor acha que foi falta de informação, porque os pais antigamente era um sistema mais assim, vamos numa linguagem mineira, mais bruta, né? Meus pais mesmo nunca chegou a mencionar comigo essas coisas. Ele sempre ficava quietinho no sofá dele, né? E o tempo foi ensinando, né? E as informações, hoje a nossa geração é a geração da informação. Tudo que você procura vai no Google, né? E o que o senhor acha? eu vejo que a culpa não está nos pais, está no Estado. O poder do Estado sobre a família. E o Estado está de legislar para que o país venha ter economicamente um avanço, para que o país se torne um país melhor, que venha pegar também, estar nessa classe dos países de primeiro mundo. Não. Eles começaram a legislar para a família. Então, o pai, eu conheci vários pais, e um pai, a filha procurou a polícia chegou na casa dele e prendeu ele, só porque ele estava tentando educar aquela filha. Meu Deus. O conselho tutelar, em outra parte,
também está fazendo esse papel, que é o papel dos pais. Mas o Estado criou tantas leis contra a família, que eu digo que essas leis ela é contrária às famílias, embora é muito importante, é bom frisar que não estou tirando o direito do conselho tutelar, Certo. né? O direito, porque muitas crianças foram maltratadas também. Mas um agente do conselho tutelar mal despreparado, e a maioria é mal despreparados, não tem preparos, nem ideologicamente tem, nem psicologicamente tem. Eu conheço conselheiro tutelar que passa pelo psicólogo, passa pelo psiquiatra, tem algum preparo psicológico para lidar com esse assunto da juventude de uma criança? Não, não tem. Então, e alguns querem ter poder de polícia. Alguns conselheiros querem ter poder de polícia. É diferente, né? Então, aconteceu que o Estado começou a legislar na questão da família e dos pais. O que aconteceu? O Estado tirou o poder dos pais, os pais perderam o poder que tinha da geração, da nossa geração, da minha geração, os pais tinham poder sobre os filhos. Nessa geração, os pais não têm poder sobre os filhos, é o Estado que tem. Mas tudo isso, por isso que a sua pergunta daí das ideologias, que são muitas, começou a aumentar, proliferar no seio da sociedade. Não que os pais frouxaram, vamos colocar aqui a questão de um português mais tosco, para o entendimento. Eles não frouxaram. Eles só não podem fazer tudo o que podia. E alguns pais, por não ter a informação, o conhecimento escolar, né, eles tomou a atitude mais brusca, que é, se o Estado quer ter direito sobre meu filho, então, a partir de hoje, ele não é mais meu filho. Muitos pais fizeram isso, tá? Justamente porque ele se sentiu ofendido pelo Estado. Quem fez isso é o Estado. Quem é culpado? O Estado é culpado. Então, o Estado hoje tem feito isso não só no Brasil, em todos os países vem fazendo isso. Mas eu estudo sobre isso. Isso é uma agenda, né, para aparelhar não só um país, é todos os países. O que eles pensam hoje? É implantar a ideologia de gênero. A criança que vai nascer hoje, o pai não pode escolher o sexo da criança, é sexo neutro. Meu Deus. Ela não pode colocar o nome. Então, o Estado quer isso. Isso já está sendo ensinado na escola. Isso eu falei de uma ideologia, mas eu poderia falar aqui sobre a ideologia em que eles querem, por exemplo, a zoofilia. Ela já existe. Existe uma porcentagem de pessoa que vem de zoológico, que vem do botânico. Existe essa turma que já está casando com a árvore, que já está querendo fazer o casamento dela com cachorro. Tem uns que querem imitar cachorro. Já tem no Brasil, pastor? No Brasil já existe isso, certo? Então, é a zoofilia. Você lembra a polêmica que houve nos grandes teatro, que queria mostrar a criança, o pai, muita gente ia para ver e ali via, era pornografia. Sim. Criança vendo tudo aquilo, um homem fazendo uma peça teatral no despido e uma criança passando a mão. Se intitulava como uma arte, né? Como uma arte. Então, tudo isso é o quê? Ideologia para ser implantada. O que eles querem? Tirar o direito da família patriarcal. Porque tirando o direito da família patriarcal, entra o direito da família
normativa. A normatização da família seria uma família em que pode tudo. No poder tudo, entra essa questão do casamento de primeiro grau, onde o pai pode casar com a filha, a irmã pode casar com o irmão, que entra a família incestuosa. Dentro desse ponto de vista da família incestuosa, o incesto hoje já no Brasil, existe 1% da população brasileira que já tem família incestuosa. Por isso que existe uma pauta que está tramitando no Congresso, tentou passar e não conseguiu, da senadora Érica Cocai, com o deputado Túlio Gadelha, né, que casou com a Fátima Bernardes, e para passar essa lei do incesto, para que seja lei, legal, a mãe está casada com o filho e ninguém tem nada com isso, para que dois irmãos possam estar casados e não tem nada com isso. Isso começou, gente, desde a idade antiga, quando Abraão saiu das suas terras, porque o Senhor mandou. Sim. O Senhor falou para ele, o Senhor não mandou ele levar ninguém, ele leva o sobrinho dele, Ló, que depois, quando chega em algumas regiões que ele para, ele diz, não, aqui vou ficar por aqui. E aí ele manda Ló escolher o que ele quer. E ele vai e escolhe os melhores, né? Aí que assim dos olhos dele brilhou para aquilo, a região de Sodoma, e ele vai para lá. Você vê que depois Deus vai ter um momento, assim, uma pincelada bem rápido, ele vai ter uma conversa, Deus vem conversar com ele, diz, olha, eu vou destruir Sodoma e tal, e ele começa, ali você vê o poder, o que é o poder da intercessão, porque ele começa a interceder, Abraão começa a interceder, mas Deus, olha, se tiver 50 homens, e ele vai até chegar no mínimo do justo, ele diz, não, se tiver eu não destruo não, é ele intercedendo, isso é o poder da intercessão. Aí, mas quem que tinha de justo ali? Só a família de Ló. Quando ele sai de Sodoma, que Deus destrói Sodoma, e aí fica no final só as duas filhas e o pai, aí entra a questão do incesto, porque as filhas embriagam o pai, dá vinho para eles ficam embriagados, desde o mundo antigo que o vinho traz escândalo. E crente, e pastor, seja quem for da igreja, que beber vinho, a minha expressão é forte sobre isso. Vai para o inferno. Não tem esse negócio de céu, esse negócio de o cara beber vinho aí, depois diz que não, é bíblico. É bíblico. A Bíblia nunca vai falar algo assim na questão do vinho lá na frente, ela nunca vai falar sobre isso, ela está falando dos escândalos que houve sobre o vinho, é pecado. O pai bebe o que as filhas estão dando, que é o vinho. Está gostoso, ele está gostando do vinho. Ele se embriaga. Ela já fez premeditado. Vai deitar com o pai porque está embriagado. Tem filhos do pai. Aí começou. A família incestuosa vem de muitos anos. Deus condenou isso e é condenado por Deus até hoje. O Estado quer fazer isso, ser legal, entendeu? O Estado, e como você fez a pergunta, a resposta é muito longa, porque são várias ideologias que vêm penetrando no seio da sociedade, né? Uma ideologia de gênero, não poder escolher o nome do filho, citei mais outra aí, a zoofilia, né? As pessoas querem casar com cachorro, com jumento, com cavalo, com árvore, certo? Outros, agora a ideologia que isso tudo vem da esquerda. Sim. Tá? Isso vem tudo do Estado querendo implantar isso no mundo. Aí vem o incesto, a família incestuosa, para destruir a família patriarcal. E eu destruindo a família patriarcal, eu não tenho mais o cristianismo enchendo. Porque o cristianismo é o ponto básico para manter a família. O que está atrapalhando essa turma toda implantar o que eles querem implantar é o cristianismo. Glória a Deus. Destruindo o cristianismo, a gente implanta, porque destrói a família e vem a família normativa. Família normativa significa pode tudo, certo?
aí o caos está instalado. E é isso que eles querem hoje, né? Nós Esse é temos o, várias ideologias, tem também as ideologias das feministas, né? Que esse é está o, pa- sofrendo hoje também. esse é o papel fundamental da igreja, né, pastor? É o papel Porque fundamental. a igreja prega a família, né? E eu vejo que o senhor, né, é muito assim, direto, né? A pergunta que eu te faço, o senhor já foi apedrejado, pastor? Em Cristais, Criticado? já fui apedrejado, nunca deixei de ser apedrejado. Eu conheci a Rosângela, namoramos, para namorar com ela, falei bem assim, ó, gostei de você, sua menina canta muito, tem uma voz, e apaixonei pela voz dela. Quando eu vi ela cantando na igreja, foi uma unção, foi batismo com o Espírito Santo, aconteceu um milagre, eu pensei, eu vou casar com essa menina. O senhor sempre foi direto, assim, Fui pastor, direto. né? E aí ela presenciou várias vezes, eu levei ela. A partir daí eu disse, ó, você quer casar comigo mesmo? Ela, não, eu gostei de você, tal, tal, então você vai ter que entregar folheto junto comigo. Enquanto eu prego, você entrega folheto. Glória a Foi Deus. assim. Aí ela gostava disso, né? Ela era missionária naquela época, né? De um grupo japonês, Ryozuka Kanashiro, era o missionário que realmente regia os demais e ela era a cantora desse grupo. Então, para mim foi muito bom ter ela na época, né? Namorar com ela. E a gente namorava assim. O nosso namoro era eu pregando e ela dando folheto. Tá? E nesse período ela viu, ela presenciou com os olhos dela. Até um jovem que saiu, um senhor, né? Do bar com um copo de pinga, cachaça na mão. E eu disse, olha, vou fazer esse pregador beber. E ele saiu e veio na minha direção. Estava o Aparecido também junto comigo, pregando o evangelho. E aí, quando ele chega assim, mais ou menos, faltando 2 metros para chegar perto de mim, o Espírito Santo me tomou e aí eu cheguei e fiz assim, disse, em nome de Jesus, demônio. E ele, puf, no chão, caiu com um Meu copo de Deus. cachaça e tudo, sabe? Aí, gente, para valer, começou a juntar o pessoal e sabe os curiosos como que é, né? Lotou de gente. E para mim foi até melhor, que aí que eu preguei mesmo com vontade, com intensidade. Então ela presenciou tudo isso, né? De sofrimento que eu passava na rua por causa do pregar o evangelho. E uma das questões, saindo dessa juventude minha, eu até hoje questiono em Cristais, em morar em Cristais, e fiz uma, uma nota e coloquei no Facebook, perguntando para o pároco da cidade que até onde a Igreja Católica estava realmente misturada com o reinado e o congado. Aí eu mexi com a Igreja Católica e mexi com o reinado, né? Em Cristais não podia mexer sobre isso. Hoje eu já posso falar sobre esse assunto, porque a maioria dos católicos gostou da minha pauta, da minha pergunta, porque eles também queriam saber sobre o assunto. E aí eles questionaram depois o padre Aparecido, porque ele chegou a sair também no reinado junto, certo? E aí eles tinham aquela vontade, eu quero fazer pergunta. Eu pergunto, porque eu ensino sempre na igreja sobre essa questão do reinado congado. Eu sempre ensino sobre isso na igreja. E sempre tem gente que não é da igreja, que está ali junto vendo os ensinamentos. E aí sai, você sabe que em uma cidade pequena sai para fora, né? E tal. E isso fomentou na época. E na época, os dois já morreram, né? Que era capitão do Congado, mandou um recado para mim e mandou o recado pelo irmão dela. E aí ele chegou, bicho, ó, mandaram um recado para o senhor. E o recado é: o senhor tem 1 mês para morrer, pelo que você fez. Mas o que eles vão fazer? Ó, eles estão indo no centro de Macumba, em Campo Belo, e todos os capitães, todos os chefes vai estar fazendo um trabalho para te matar. Marcar o dia É. para sua morte. Aham. Enquanto do lado estava fazendo isso, o outro lado de lá tinha 5 pessoas do catolicismo que estava com 2 advogados para me processar na promotoria. Então, assim, eu passei por alguns momentos muito, sim, pelo fato do meu jeito de ser, de questionar, de perguntar. E aí eu mandei uma para a turma, os 2 chefão,
eu mandei um recado para eles. Disse, não, eles mandaram para mim, eu mando um para eles. É desafio, então vamos entrar no desafio, eu gosto disso. Aí o Ziel, ele chegou e falou assim para mim, cunhado, é, não faz isso, esqueça desse assunto. Eu disse, assim, não, ele quer entrar com desafio, meu Deus é maior do que o dele, então eu vou fazer o desafio junto com ele, estou nessa. Mas, cunhado, deixa disso. Não, você vai voltar e vai falar para ele que ele me deu 30 dias. Eu vou dar uma semana para ele deixar de existir, os dois. E não é que meu Deus quer matar, porque eu não sou bruxo. Eu não faço parte de bruxaria, de macumbaria. Eu vou lançar uma palavra profética, a palavra é minha. E mandei. E aí eles, na hora, pediu para, mandou um recado de volta, olha, fala para ele lá, para o pastor, perdoar pelo que a gente não vai fazer isso. Quebrou isso, Meu entendeu? Deus. Isso foi quebrado. Do outro lado, a turma, eu fui na casa da turma, que eu fiquei sabendo que ia me processar. Eu fui direto na casa deles, nunca tive medo. Fui conversar com eles por qual era minha negação, minha pergunta. Puxa vida, não sabia. Assim, vocês começam a analisar isso, é uma pergunta técnica que eu fiz. Não fiz um ataque, é uma pergunta que eu faço. E eu entrei em contato com os advogados da igreja, o advogado, não, a sua pergunta merece, se eles entrar com processo, eu acho que seria bom você deixar, que a gente vai ganhar dinheiro deles. Pastor, o senhor, para encerrar, o senhor mencionou sobre Abraão e Ló, né? Isso. E o senhor já mais ou menos já me deu uma mensagem aí para me pregar. E quando o senhor mencionou sobre Abraão e Ló, o senhor citou sobre a intercessão, né? Certo. Abraão naquele momento estava intercedendo para Ló, né? Alguém da sua Uhum. família, né? O que, pastor, o senhor falaria, né, para a família hoje, né? Porque hoje em dia a gente, assim, eu tenho certeza que o senhor recebe muito disso na sua igreja, mãe pedindo para orar pelo filho que está nas drogas, né? Até mesmo mães que entregam os filhos, né? Eu Certo. entrego nas mãos de Deus, né? E hoje em dia a gente observa muitas mães sofrendo, né? O que o senhor falaria, né? Nesse assunto, né, da intercessão. Isso. Até falar aqui sobre essa questão da minha esposa faz um trabalho de intercessão bem forte, de mãe de joelho e filhos de pé, né, que é um trabalho da igreja presbiteriana, trabalha com essa questão de... E ela gostou muito dessa área de mães de joelho, e elas vêm crescendo o número de mulheres e de todas as igrejas. Você chega às quarta-feira, lá tem mulher de todas as igrejas orando pelos seus filhos, né? Intercedendo. O poder da intercessão, ela é Glória a muito Deus. forte. Hoje, à tarde, estava lá a igreja lotada de gente, certo? Orando. Mas, pastor, os crentes de hoje não fugiu da oração. Eu acredito que talvez nós, os líderes, não está sabendo trabalhar a igreja para a oração. E por isso que alguns não vai na oração. E talvez, dependendo, às vezes, o líder às vezes faz a pessoa cochilar e a pessoa não vai mesmo. Então tem que ser muito prazeroso, muito gostoso essa questão de orar, de buscar a Deus. Quando eu falei da intercessão e entrando por esse ponto, a intercessão ela tem um poder extraordinário. E quando uma mãe hoje busca pelos seus filhos, que eu vejo com maior que está aí, está a questão dos pais. O poder que existe intercessório dos pais pelos seus filhos. Existe uma corrente forte. Uma das maiores correntes é
a da mãe com o seu filho. Veja que a criança ela começa a crescer no ventre da mãe e de repente, 9 meses, é hora de cortar o cordão umbilical. Neste momento que corta o vínculo carnalmente, mas ideologicamente, sentimentalmente, continua esse vínculo. Conectado, né? Tá conectado. Então, quando eu sempre ensino, quando um pai ou uma mãe nunca usa uma expressão negativa e forte contra o filho, porque vai germinar, vai funcionar, Meu Deus. certo? Vai funcionar. Quando você vê, eu vejo uma mãe intercedendo pelos seus filhos, eu digo assim, meu Deus, vai crescer filhos fortes, porque o poder que existe da intercessão e da intercessão dessa mãe, que é mais forte ainda, que é o poder que ela tem sobre os filhos, né, vai realmente tornar pessoas maravilhosas. E uma igreja que tem um grupo intercessório mais forte ainda. Eu sempre falo, a gente às vezes, antigamente usava assim a expressão a coluna de oração da igreja, né? Na verdade, a coluna da igreja é Jesus, né? Certo. Mas realmente não está tão errado falar coluna, porque essas mulheres que intercedem na igreja, quando eu olho para aquelas mulheres velhinhas que já está com o cabelo ficando branco, sabe? A gente até fala as mulheres de coque, né? As mulheres estão em oração, gente. Você chega numa igreja dessa, vai começar o culto, certo? Parece que até as paredes estão tremendo, porque existe um grupo ali que intercede, existe um poder intercessório muito fortíssimo que a igreja não pode perder. A igreja não pode perder isso, né? Toda vez que eu tenho uma visão, um sonho com alguém, acontecendo algumas coisas, eu vou para o joelho interceder. Senhor, Glória a Deus. abroga isso, cancela isso que está para acontecer com essa pessoa. Deus não mostra para a gente ver acontecendo a desgraça. Deus mostra para a gente interceder para que o que está para acontecer não aconteça, né? Hoje tem pessoas que falam e cruzam os braços e quer ver acontecer o negócio. Faz isso. Não disse que Deus, na minha visão, quer dizer, ele quer ver acontecer para que ele se torne verdadeiro daquilo que falou. Não é bem assim. Pastor, para os internautas que estão assistindo, a família, esse pai, né, essa mãe, que assim, no presente momento tem desistido do seu filho, né? Mães que abriu mão, o que o senhor falaria para nós encerrar? Mães que já desistiram, né? O que o senhor falaria? Primeiro ponto, nunca desistir dos seus filhos. A mãe, pai, nunca desiste da sua cria, porque, primeiro ponto, Deus que nunca desistiu e nunca vai desistir. Foi por isso que ele enviou o seu filho amado. E está lá em João, a gente usa tanto João 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, primeiro, o eterno amor numa profundidade intensa. Depois ele enviou o seu melhor, que é Jesus. Isso pelos seus filhos, ele fez isso pelos seus. Ele não abandona, certo? E aí Jesus entrega a si mesmo. Você vê que o poder da intercessão é tão grande, aí eu volto e eu termino com essa palavra, que Jesus vai para o Getsemane quando percebe que está chegando a hora dele. Certo. Certo? O que ele está fazendo de sacrifício pela humanidade, o amor é intenso. É o amor ágape.
O amor de Deus. Ele não precisava fazer isso, mas ele precisava ensinar os discípulos, os apóstolos. E aí ele ficai aqui sentado. Ele não fala para deitar e dormir. Fica sentado, enquanto eu vou ali orar. E ele vai e começa. Naquele momento ele está intercedendo. A intercessão dele é muito forte. Chega um momento que ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era possível porque tinha eu, tinha você, tem todos nós, e tem esse internauta que está aí agora. Aleluia. Todavia não seja como eu quero, Jesus, mas como tu queres. Então veja que ele não nos abandonou por nada. Por que você, mãe, vai abandonar seu filho? Glória a Por Deus. que você, pai, vai desanimar, deixar de orar por ele? Não, continua firme orando por ele. Jesus volta. Primeira vez, encontra os discípulos ali dormindo. Sim. Ele acorda ele. Nem um pouco vocês podem velar comigo. Velar significa estar atento, vigiando, certo? Aí Jesus vai orar de novo. Jesus volta segunda vez, está dormindo. Acorda ele. Jesus vai orar de novo. Terceira vez, Jesus chega, eles ainda estavam dormindo. Vai acordar ele. É o momento que Jesus está chegando para o sacrifício. O momento de ser entregue na cruz por nós. Então veja que o amor de Jesus é tão profundo que nos ensina, eu como pai, você que está aí como pai e mãe, ensina que a gente não pode desistir por nada. Eu percebo de Jesus aqui, primeiro ponto, uma resistência. Outro ponto, persistência. Aleluia. Jesus, ele persiste em continuar chamando os apóstolos. Oh, aleluia! Oh, glória! Ele continua fazendo isso. Isso mostrando, meu amigo, minha amiga, que você tem que continuar, certo? Firme e forte. Persista, né, pastor? Persista, certo? Não retroceda, não recua, não volte atrás, avança. Mesmo que esse filho não merece. Segundo você, às vezes, já deu tanto trabalho, mas não, esse menino não merece. Não, você continua fazendo sua parte. Deixa que o Senhor vai fazer a parte dele. Isso é o poder da intercessão, o poder de continuar firme, realmente resistindo. É porque a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele Girar de virá de voz. voz. Então resista mesmo, tá bom? Eu deixo essa palavra e, ao mesmo tempo, eu amo todos os amigos e todos os irmãos do Reinado, do Congado, mas eu só faço ponto. Eu pontuo dentro dessa visão, porque eu sou um pastor. Certo. E um pastor tem que pontuar. Mas eu amo todos os amigos católicos, amigos do Congado, do Reinado, são realmente pessoas que eu a amo e a amo muito, né? Porque realmente a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão está distante de Deus. Então a célula profunda da vida é o amar, é o amor. E eu fico muito feliz e satisfeito de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Gratidão, pastor. A presença do senhor, a presença da sua esposa aqui, né? E a gente vai encerrar esse podcast, né? Podcast em família. E eu peço você, internauta, mãe, pai que está assistindo, né? Siga o nosso canal Podcast em Família, né? Quero também que o pastor aqui passa o seu e-mail, né? O e-mail da sua igreja, né? E eu tenho certeza que a igreja tem um Instagram, um Facebook, e eu peço ao senhor que passe também para o pessoal estar seguindo, né? Vendo o trabalho maravilhoso que o senhor tem feito juntamente com a sua esposa, né? E tem abalado a cidade de Cristais e mais almas vai chegar em nome de Jesus, né? Pelo esse lindo trabalho, né? E Jesus vai prosperar grandemente a sua vida, pastor. Amém. Eu deixo aqui o site da igreja, www.redeibec, I de igreja, B de bola, E de elefante e C de casa, redeibec.com.br. Esse é o site da igreja. No site vai ter a rádio,
é da igreja, você vai ter a TV Ebenezer da igreja. Qualquer hora que você entrar lá, você vai ter também, além de ter a rádio e a TV Ebenezer, a rádio